do mercado financeiro e o aumento, né, como eu disse, essa sofisticação do mercado financeiro e esse aumento do grau de exigência dos profissionais criou uma brecha aí no mercado para o surgimento das famosas certificações. Então, hoje, para você entrar no mercado, trabalhar num banco, trabalhar numa corretora, trabalhar com investimentos, você tem que ser um investidor, você tem que ser um profissional certificado. E existem várias certificações. As certificações de entrada é o que a gente chama de CPA 10 e CPA 20. Não sei se vocês já ouviram falar dessa certificação. CPA é certificação de profissional, certificação profissional Ambima, série 10, ou certificação profissional Ambima, série 20. Tá? A Ambima, só para vocês terem uma ideia, né, do que é a Ambima é a Associação Nacional, perdão, agora deu branco, deixa eu ver, Associação Nacional das Bolsas e Mercados Acionários. É isso daí, a Ambima. Tá? Então, o que acontece? Ela é hoje uma instituição, né, a Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e Capitais, desculpa. Então, ela é uma instituição hoje que engloba aí bancos, gestoras, corretoras, distribuidoras de valores, administradores de fundos e assim por diante. Ou seja, diversas empresas que fazem parte do mercado financeiro e que têm o objetivo aí de ajudar ao mercado financeiro se autorregular e criar instituições cada vez mais fortes, tá? Que permita, nesse sentido, desenvolver, né, o país, né, no sentido do ponto de vista econômico, social, no mercado global também. E, nesse sentido, a Ambima, lá nos seus idos de 2009, 2010, ela criou essa certificação. Então, hoje, todas as pessoas que querem ir para o mercado financeiro, trabalhar num banco, por exemplo, como um gerente, ele tem que fazer essa certificação. É uma prova que você tem lá, acho que 2 ou 3 horas para você fazer. É uma prova múltipla escolha que envolve vários conhecimentos de economia, estatística, finanças, mercado financeiro, mercado de capitais e assim por diante. Né? Uh, e nesse sentido, quem não fizer essa prova e não for aprovado, não consegue entrar, né, nesse mercado. Não consegue entrar nesse mercado. Por que eu estou falando isso daí? Porque eu quero dar um curso justamente voltado também para que algum dia, se vocês quiserem ir para esse mercado e tentar entrar, vocês tenham o conhecimento suficiente para passar na prova mais difícil da Ambima, que é a CPA 20. Tá, ok? Então eu vou focar muito o curso nessa CPA 20. Então nós vamos ver tudo isso, tudo que eu for dar, seria abordado num curso que te prepararia para a CPA 20. Ok? Então isso é uma coisa muito interessante. Ah, Francisco, eu gostaria de ser um gestor de fundo. Nesse caso, a coisa é um pouco mais complicada ainda. A CPA 20 é a porta de entrada. Aí teria que fazer uma coisa muito mais pesada, entendeu? Que é o CFA. O CFA, né, é um curso muito mais difícil, né? Ele é chamado de Chartered Financial Analyst, tá? O que é isso daí? É uma qualificação profissional do indivíduo que tem uma pós-graduação, tá? Oferecida por esse instituto, né, o CFA, que está nos Estados Unidos, e que permite, nesse caso, que você trabalhe, entendeu, direto numa gestora de fundos de investimento. Tá? Então, ela é muito mais ainda difícil. Eu diria que o que nós vamos ver aqui é uma introdução ao CFA. Tá? Então, vale muito a pena nesse sentido. Por quê? Porque vocês vão ter aqui um curso que vai ser bem interessante no ponto de vista de agregar informações. Ok?
Bibliografia, gente. Eu quero dar um curso aqui que vai pegar uma parte teórica, uma parte mais prática, né, um pouco mais quantitativa. A professora Mônica, ontem, que me substituiu, eu estava ontem, né, eu tive um compromisso, uma banca de mestrado para participar na Universidade de São Paulo, que ia até umas 8 horas da noite, acabou indo até 9 horas da noite, para vocês terem uma ideia. Isso começou às 5 da tarde. E eu tinha trocado com ela, e o que acontece? A professora Mônica ela vai dar uma parte de consultoria para vocês. Então, eu também vou ajudar ela um pouquinho, porque uma parte do que eu vou dar aqui de material e de aula para vocês vai abordar um pouco também essa parte aí de consultoria financeira quando ela for dar os estudos de caso lá para vocês. Ok? Gente, eu vou passar depois um material, vou postar tudo lá no site da Educa Mais. Eu pediria, só para vocês, se algum de vocês puder, na medida do possível, né, temos 36 alunos aí, eu não sei quem é o representante da classe de vocês, mas se o representante da classe de vocês puder criar um grupo também de vocês aqui, do curso de administração de mercado de capitais e fundos de investimento, seria muito interessante, porque às vezes eu posso querer mandar um material, posso botar o link, eu uso muito o Google Meet, esse Google Meet que eu estou usando para vocês para dar aula, ele é da Universidade de São Paulo, da qual eu sou professor. Então, o que eu vou fazer? Eu gravo as minhas aulas, inclusive, e depois eu posto num canal que eu tenho no YouTube. E eu coloco o link depois lá no site da Faculdade Educa Mais. Mas se vocês tiverem um grupo, eu também mando o link no YouTube para vocês. Ok? Então, vocês vão ter aí esse e-mail. A aula vai ser presencial, né, semipresencial, e vocês vão ter aí, né, a oportunidade de fazer perguntas para mim e tudo mais. Eu peço realmente que vocês assistam aí a aula comigo, ok? Como é que nós vamos fazer o andamento do nosso curso? Numa primeira parte, nós vamos analisar um pouco aí o que é o sistema financeiro nacional, como ele funciona, como é que ele está estruturado, como é que o mercado financeiro brasileiro e mundial ele é segmentado, por que precisamos de um mercado financeiro, que tipos de papéis são negociados no mercado financeiro, tá? Então nós vamos falar também de tipos de papéis. E uma vez que a gente viu todos os tipos de papéis e o que é o mercado financeiro e para que ele serve, nós vamos falar um pouquinho aí de gestão de risco. Então vamos definir o que é risco, o que é retorno, que tipos de riscos existem, ok? Então isso aí também é uma coisa muito interessante. O que é isso, Ingrid? Esse e-mail é o e-mail do grupo de vocês? Isso, professor, é o e-mail do nosso grupo do 6º e 7º. Perfeito, gente. Isso para mim já é ótimo, porque às vezes eu prefiro, muitas vezes, colocar um material e mandar para vocês direto, do que colocar lá no site. Às vezes aparece o material no site, não aparece, assim por diante. Então, para agilizar, eu também faço isso. Às vezes eu crio lá um arquivo lá no Dropbox e eu disponibilizo para vocês. Tá? Então, isso para mim também é muito importante. Ok, para mim é até melhor, tá? Outra questão também, o que é esse Unimais também? Dani? É outro grupo? Professor, é o e-mail do 8º semestre. Vocês não estão tudo junto? Porque tem a do saquinho vermelho. É isso? Não. Não estão todos juntos. Isso. Tá, perfeito, então. Não, sem problema. Se vocês estivessem tudo juntos, eu colocava tudo. Porque tem três turmas, né? A da Dani é Então, o sétimo semestre. Sétimo semestre é o 2017.1 e o 2017.2? É 2017 e 2018 e são duas turmas, são 2 semestres e uma turma. Porque eles lá no site eles separam por isso, né? Então, essa turma do 8º é o 2017.1.
Isso, professor. Que é o que tem mais gente, né? Isso. Ah, perfeito. Ah, perfeito. Só para saber, então, e me organizar, gente. Me organizar. Com isso, eu já tenho aqui, então, todas as informações que eu preciso. Com isso, eu mando um e-mail para vocês, sempre com o material. Eu vou mandar um conjunto de materiais bem amplos para vocês, alguns artigos científicos, algumas coisas também aí do mercado financeiro, e eu espero que vocês leiam essas coisas, tá? Livros, gente. Livros, tem vários no mercado, tá? Eu vou disponibilizar alguns para vocês também. Nesse sentido, eu vou mandar para vocês alguns que eu tenho, que eu baixei. Eu não sei se vocês têm dificuldade ou não com a língua inglesa, mas alguns eles são em inglês, infelizmente. Por quê? E aí eu vou pedir a gentileza de vocês, porque teoricamente, como professor da USP, eu tenho acesso a esse material, pelas editoras, e eu tenho o PDF original. Mas eu peço a vocês que vocês não divulguem, falar, foi o professor Francisco que deu pra gente e tal, entendeu? Tudo bem? Só para vocês. Um livro que eu gosto muito, gente, é este daqui, não sei se vocês estão vendo, é do José Mercado Financeiro, Tópicos Especiais, tá? Esse livro aqui é da Atlas, foi feito por uma equipe de professores da FIPECAF. Eu também dou aula na FIPECAF, nos MBAs lá, da FIPECAF. E ele aborda os principais conceitos de mercado financeiro, ok? Ele é muito bom, ele olha principalmente a estrutura, a análise, a compatibilização dos produtos que existem no mercado financeiro, quais são as principais características, como é que é a regulação do mercado financeiro. Então é um livro bem interessante, vale muito a pena. Professor, eu gostaria de um mercado financeiro, um curso de mercado financeiro que pegasse aí uma parte regulatória, mas uma coisa assim mais simplesinha, não tão sofisticada. Então seria interessante esse livro aqui do José Roberto Securato, Mercado Financeiro, Conceitos, Cálculo e Análise de Investimento. Tá? Então vale muito a pena esse daqui também. É um livro bem legalzinho. Tá? Tá todo mundo conseguindo visualizar? Sim. Tá? Então esse aqui é um livro bem legal. E existe um terceiro livro que eu recomendo, tá? Que ele também é muito bom, mas esse é o seguinte, gente. Esse é para aquele que fala, pô, Francisco, eu gostaria de estudar um mercado financeiro raiz mesmo. Aquela coisa que tem matemática, como é que os caras quantificam, como é que os caras fazem conta e tudo mais, como é que é calculado as coisas mesmo. Aí é esse daqui, gente, ó. Mercado financeiro, tá? Cálculo financeiro das tesourarias. Esse daqui, o Cálculo Financeiro das Tesourarias, esse é um livro mais hardcore. Esse aqui é matemática pura. Então ele dá aqui os conceitos, muito direitinho, e depois fala, ó, como é que se faz a conta no mercado financeiro. Então, se alguém quer estudar uma parte de mercado financeiro mais hardcore, é esse daqui. Esse daqui é raiz, tá? É o livro raiz. Os outros é Nutella, tá? Os outros são Nutella. Então, esse daqui, gente, é aquele que fala, pô, quero fazer um curso de CPA, um CFA, eu quero entender como é que os bancos fazem as contas. E o banco, eu tô falando o seguinte, tá, gente? Banco é o cara que tá lá na tesouraria do banco, não o gerente que tá lá na frente falando com vocês. Infelizmente, esse cara não entende muita coisa. O pessoal da tesouraria que é o pessoal que entende realmente do triscado, né? Então, seria interessante estudar esse se vocês querem entender realmente a fundo o mercado financeiro. Ok? Vale muito a pena nesse sentido. Tá bom? Outra coisa também, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente fala também de um monte de instituições que compõem o mercado financeiro. Então, estamos falando aí de Banco Central, estamos falando de Bolsa de Valores, estamos falando de corretoras, e estamos falando da questão das seguradoras de
entendeu? As seguradoras que fazem tanto seguro de vida, quanto seguro de automóvel, quanto previdência, elas fazem parte do mercado financeiro. Então, o nosso curso, tá? Eu pretendo, durante o nosso curso, pelo menos termos 2 a 3 palestras que eu vou pedir encarecidamente a vocês, senhoras e senhores, que realmente participem, que prestigiem. Eu vou trazer um palestrante, tá, para falar sobre algumas áreas do mercado financeiro que são muito interessantes. Tá? Então, por exemplo, eu vou trazer, primeiramente, um amigo meu que é da seguradora Mafre. Ele é um atuário, é formado pela USP, tem pós-graduação também pela USP, e ele é hoje o responsável pela parte atuarial. Para quem não sabe o que é atuarial, tá? Cálculo atuarial, o que é um atuário, tá? Um atuário, ele é um responsável por fazer o cálculo ou a parte de estatística de todos os tipos de seguros. Tá? Então, ele é um especialista na parte, entendeu, que avalia e administra riscos, na parte de seguros, de previdências, tanto seja seguro privado quanto seguro social, tá? Ou seja, seguro do governo. Ele calcula as probabilidades de um evento dar certo ou não, do ponto de vista de avaliação de risco das carteiras. É ele também que fixa os prêmios. O prêmio é aquilo, o quanto você tem que pagar pelo seguro, as indenizações e assim por diante. Tá? Então, eu vou trazer um amigo meu que vai vir dar uma palestra para vocês falando aí da parte da previdência privada, da previdência pública e dessa parte de seguros. E mais do que isso, ele vai ensinar para vocês, tá? Ele vai fazer um cálculo para vocês mostrando que todos vocês, se tiverem um pouquinho de paciência e disciplina, vocês conseguem fazer a sua previdência privada sem precisar recorrer a uma seguradora. Ele vai mostrar esse cálculo para vocês. Algum de vocês já fez isso? O cálculo da sua previdência privada? Não, Reginaldo? Não, professor, a gente tem na empresa lá a previdência particular, mas para chegar a fazer as contas, fazer cálculo, a gente não parei Não para fazer, parou? não. Então, Reginaldo, esse meu amigo ele vai fazer isso para vocês. Ele vai mostrar para vocês como que se faz o cálculo previdenciário. Ele vai ensinar vocês, através de uma planilha Excel, como vocês podem fazer aí a previdência de vocês sozinhos. Tá? Sozinhos. Ele vai mostrar isso e vai dar uma aula aí muito legal. Eu também vou trazer um outro amigo meu que ele trabalha no Banco Central do Brasil, eu vou ver se eu consigo falar com ele. Ele vai dar uma palestra, então, falando aí das funções do Banco Central, tá? Então, como o Banco Central atua, o que ele faz, eu vou falar disso, mas aí ele vai explorar um pouco mais essas questões aí do Banco Central, ok? E, finalmente, um terceiro amigo meu, que vai dar uma palestra sobre o mercado de capitais, sobre ações. Ele vai dar um pouquinho para vocês, uma aula bem rápida, de como se faz a análise acionária, usando aí, entendeu, a análise gráfica, aquelas análises de subida, sei como é que eles avaliam isso. Ele é um trader, hoje ele é o vice-presidente do Banco Nacional de Andorra, tá? E o gestor de risco lá do Banco de Andorra, tá? Então ele vai dar uma palestra para vocês falando um pouco disso. O que vocês acham disso? Vocês gostam? É interessante? Essa é a proposta que eu tenho para vocês. Sim, muito interessante. O conteúdo que está no nosso dia a dia, né? Isso. Legal, professor. Interessante. Tá? Eu acho muito legal trazer um pessoal de fora, às vezes, porque, por exemplo, a área de seguros, que faz parte do mercado financeiro e capitais, pouca gente fala. E é uma área que não é a minha praia, eu detesto a área de seguros, eu odeio ela com todas as forças do meu ser, para vocês terem uma ideia, tá? Mas eu vou trazer um amigo meu que tem tesão por essa área, ele adora isso. Então ele fala isso muito bem, Então vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, nesse sentido, é legal. Oi? Pode falar, gente.
Oi? Perguntas? Alguma dúvida? Uma coisa que eu reparei nesse curso aqui também, as mulheres estão em peso aqui, hein? Os homens aqui são minoria, hein? Verdade, professor. Conta nos Nossa, dedos dos homens. pois é bom os homens ficarem quietinhos aqui, hein? Girl Power, hein? Olha só, hein? Girl Power. Poder das mulheres. Maravilha. Gente, então nós vamos fazer isso, tá? Então nosso curso vai ser focado dessa forma, ok? Então eu espero que com isso a gente tenha aí um bom overview do mercado financeiro, fundos de ações, mercado de investimento. E mais do que isso, tá, senhoras e senhores, também é importante vocês terem essa noção do mercado financeiro e fundos de investimento, porque vocês estão vendo que com a queda da taxa de juros Selic, que está aí em 2%, e se Deus quiser vai cair para 1,5%, os investimentos em títulos de renda fixa acabaram. Então acabou essa mamata de grandes fortunas familiares deixar o dinheiro lá em títulos públicos e ficar ganhando dinheiro ali, que era uma maravilha, né? Que era uma maravilha sem fazer força. Agora vai ter que fazer um pouquinho de força. Esse pessoal aí vai ter que procurar o que a gente chama de lado real da economia, né? O que é o lado real da economia? É esses fundos de investimento, esses family funds, ou chamados de family offices, tá? Que são esses fundos familiares que tem ali alguma coisa entre 50, 100, 200, 300 milhões de reais. Eles vão estar procurando investimentos onde pôr, investimentos para aportar capital. E nesse sentido, vai ser necessário aí o surgimento de profissionais cada vez mais qualificados que saibam avaliar esses investimentos, que saibam avaliar esses negócios, e com isso, gente, dizer se vale a pena ou não aquele family fund aplicar o dinheiro. Então, só para vocês terem uma ideia, que interessante. Vai ter uma demanda para esse profissional no mercado. Então, é muito profícuo que vocês, a partir de agora, comecem a ter uma ideia de estudar um pouco mais a fundo essa parte aí, porque isso vai ajudar muito vocês. Vai ajudar muito vocês, tá? Ok? Perguntas, gente? Até aqui. Perguntas? Não dúvidas? Perfeito. Então vamos lá, gente. Vamos começar então a falar do nosso curso aí e ver o que nós vamos fazer. Primeiramente, nós vamos falar hoje um pouquinho da estrutura do mercado financeiro, né, do Brasil, em específico, como ele surgiu e por diante. E vamos ver como é que isso se desenrola, entendeu, ao longo do tempo. Porque o mercado financeiro, como nós conhecemos hoje, ele não é muito antigo, ele é até relativamente recente. Então, vale a pena a gente estudar um pouco essa questão do mercado financeiro. Deixa eu compartilhar aqui um material com vocês. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Por e-mail. Eu não mandei ainda, porque só estou terminando de fazer um ajustezinho aqui, mas eu mando ainda essa semana para vocês. Ok? Todo mundo está conseguindo visualizar a apresentação? Sim, professor. Ok, perfeito. Então, maravilha. O que nós vamos falar aqui hoje, gente? O sistema financeiro nacional e mesmo o sistema financeiro mundial, ele não é uma coisa recente, tá? Ele é uma coisa já antiga. Os primeiros processos de intermediação financeira que surgem, eles já datam, entendeu, de mais de 1000 anos. Mas o mercado financeiro realmente ele começa a se desenvolver de uma forma mais
profissional e mais agressiva, por assim dizer, lá pelo século XV na Europa. Século XV na Europa, quando você começa a ter ali a onda mercantilista, né, dos navios holandeses e portugueses começando a andar ao mundo, e você começa a ter ali o surgimento desse mercantilismo. Então é a partir dali que você começa a ter as primeiras buscas, digamos assim, por financiamentos. Tanto é que os primeiros fundos de investimento datam dessa época. Existem fundos de investimento que surgiram para financiar a Companhia das Índias Orientais. Na época ainda que não se sabia se existia o Brasil ou não. E o que é interessante é que as características desses fundos de investimento que existiam na época, elas são praticamente as mesmas dos dias de hoje. Tem muito pouca diferença. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Mas o que é o processo de intermediação financeira? Intermediação financeira, gente, nada mais é do que captar dinheiro daquelas pessoas que são superavitárias em fluxo de caixa. Ou seja, quem são essas pessoas que são superavitárias em fluxo de caixa? É o Reginaldo, por exemplo, que tem lá, entendeu? Quando ele paga as contas dele no final do mês, ainda sobra lá uns 30, 40 mil reais na conta corrente dele. Aí sim, hein? Não é verdade? É que a gente não vai falar que sobra mais, Reginaldo, por não deixar o pessoal aqui, as meninas, entendeu? O Alan é constrangido, entendeu? Então a gente fala que é 40 mil para deixar o pessoal aqui não tão constrangido. A gente sabe que é mais, né, Reginaldo? A gente sabe que é mais. Tá bom. Então, o Reginaldo pagou, sobrou 40 mil reais lá no final do mês, né? Vocês veem que no caso do Reginaldo, sobra muito salário no final do mês. Já, por exemplo, no meu caso, sobra muito mês no final do meu salário. Vocês veem? Se no do Reginaldo sobra muito salário no final do mês, no meu sobra muito mês no final do meu salário. Então, por exemplo, o Reginaldo fala, poxa, o que eu vou fazer com esse dinheiro que está sobrando aqui e eu não tenho com que gastar? O Reginaldo, ele pode pegar esse dinheiro e ele pode poupar. Ele pode poupar. Ele pode emprestar esse dinheiro para alguém. E aí ele, poxa, para quem ele vai emprestar esse dinheiro? Por exemplo, ele poderia emprestar para mim. O Reginaldo é um cara legal, ele falou, puxa, eu vou emprestar para o professor Francisco. Né? Poxa, e por que eu vou precisar desse dinheiro? Ah, porque eu estou precisando, entendeu? Trocar o meu carro, eu estou precisando pagar umas contas e tudo mais. A pergunta é, Reginaldo, você emprestaria dinheiro para mim hoje, Reginaldo? Ô, professor, se eu tivesse, eu emprestaria. Ai, como você... Poxa, meu rosto é tão idôneo assim? Que bom! Que bom! Sim, claro. Pois é. Meninas, vocês também emprestariam dinheiro para mim? Sim, professor, Não. claro, com certeza. Oi? A Ingrid emprestaria. Mais alguém emprestaria? Com certeza, professor. Fabiola também emprestaria. Tá certo. As meninas que ficaram em silêncio quer dizer que não emprestariam, né? Ah, não sei. Vai que o professor... Mas com juros, né, professor? Claro, juro que vou pagar para você, Ingrid. Exatamente. Ah, tá ótimo, então. Juros que vou pagar para você, Ingrid. Tudo bem, aí é relevante. Uhum. Mas olha só que interessante, né, gente? Olha só que interessante. Aqueles que ficaram quietos devem ter pensado, mas que garantia que o Francisco dá? Eu não conheço o Francisco, eu estou conhecendo ele hoje. É que o Reginaldo já me conhece pelo menos há 40 anos, entendeu? Por isso. Né? Aí fala, poxa, eu não conheço o Francisco, não sei quem ele é. Qual que é o risco dele dar calote ou não? Poxa, tem alguma garantia que eu consiga, caso ele dê calote, de ter esse dinheiro de volta? Tudo isso implica em custos de análise para avaliar esse risco de crédito, de ter emprestado dinheiro para o Francisco e ele dá calote ou não. Por outro lado, o Reginaldo, ele também fala, poxa vida, né, eu gostaria de saber
gostaria de saber se eu vou conseguir ter um rendimento adequado, né? Um rendimento adequado nesse caso. E se esse rendimento adequado é ponderado ou é adequado ao risco que eu vou estar incorrendo. Nesse sentido, eu também preciso analisar isso. Então, quem vai fazer isso? Para o Reginaldo não é fácil, entendeu? Para quem está tomando crédito também não é fácil. Então, o que vai acontecer? Surge nesse meio do caminho o que a gente chama de mercado financeiro, o setor financeiro. Né? O que o setor financeiro vai fazer? Ele vai fazer justamente esse meio de campo. Ele vai pegar dinheiro daqueles que são superavitários em fluxo de caixa, ou seja, aqueles que têm poupança, ou seja, aqueles que, depois que pagaram todas as suas despesas de consumo, o que sobrou ele vai aplicar. Quem são esses superavitários em fluxo de caixa? Podem ser as famílias ou as empresas, representando o setor privado, pode ser o setor público, ou pode ser o setor externo. O que é o setor externo? É lá as empresas lá fora, os países lá fora, que estão fora do país, ok? Por outro lado, quem que vai tomar esse dinheiro? Ou seja, aqueles que são deficitários em fluxo de caixa. Quem são esses deficitários em fluxo de caixa? Novamente, podem ser as famílias, as empresas, que vão financiar seja o consumo privado, seja um consumo público. Por exemplo, o governo agora, não sei se vocês viram hoje, tadinho, o Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado de São Paulo, ele vai dar um bônus de R$100 mil para cada juiz, entendeu? Pelo excesso de trabalho que eles estão tendo. Olha que coisa legal, né? Vocês não acham justo isso? Cada juiz vai ganhar mais R$100 mil de bônus pela quantidade. Poxa, que vida chata, hein? Eu também acho, Bianca, tadinho. Os caras trabalham pra caramba, pra caramba. Então o governo vai dar mais R$100 mil de bônus para eles. A pergunta é, quem vai pagar o bônus para esse pessoal? Quem vai pagar o bônus para esse pessoal vai ser o setor privado. O setor privado, através dos impostos, ou, como não tem arrecadação suficiente, o governo vai tentar captar dinheiro também no mercado através da emissão de títulos. Então, nesse sentido, o mercado financeiro também financia essa captação de títulos. Olha que coisa legal, né? Então, vocês veem que o mercado financeiro aqui, o setor financeiro, ele é responsável por fazer essa transferência de fluxo de caixa. Não só isso, mas ela também permite que o setor privado e o setor público transfiram dinheiro também, investimentos para as empresas. Então, toda vez que você está, por exemplo, captando dinheiro no mercado para comprar máquinas, para comprar equipamentos, para emprestar para uma empresa, você está financiando um investimento. Olha que coisa legal. Então, o mercado financeiro faz isso também. Tá? O mercado financeiro está fazendo isso. Mas não é só isso também. O mercado financeiro ele tem uma outra função além dessa. Ele está fazendo também o quê? Além da troca de fluxos de caixa, o mercado financeiro permite a gestão de risco. O que quer dizer essa gestão de risco? Por exemplo, sei lá, pega aqui, por exemplo, sei lá, a Vitória. A Vitória, por exemplo, ela fala, poxa, Francisco, eu comprei um carro. Eu gastei R$50 mil nesse carro, tirei um carro zerinho. Eu não quero correr o risco de, por exemplo, numa batida, num roubo, eu perder esse bem, porque eu economizei durante muito tempo para comprar esse carro. Poxa, existe alguma maneira de eu me precaver contra esse risco, de alguma forma, me precaver desse risco, sendo que se eu correr eu tenha como recuperar o meu patrimônio? Sim, eu posso, por exemplo, comprar um seguro de automóvel. Então, o que aconteceu aí? Você está transferindo um risco que você não quer correr
para alguém que está disposto a correr esse risco. Ou seja, a seguradora fala, poxa, sem problemas, eu vou pegar lá, entendeu? Eu vou vender um seguro para Vitória, um para Sara, um para Paola, um para Ingrid, um para Laís e assim por diante. E para cada uma dessas pessoas que eu vou vender esse seguro, eu vou receber um certo dinheiro. E eu espero que, na média, as pessoas que vão ter o sinistro sejam menores do que as pessoas que vão me pagar um prêmio por estar vendendo esse seguro. E com isso eu vou ganhar um certo dinheiro. Então vocês veem que o mercado financeiro, o que ele fez aí? Ele transferiu o risco de quem não está disposto a correr o risco para quem está disposto a correr o risco, ok? Por exemplo, o Reginaldo, ele é um grande plantador de soja lá no Mato Grosso. Ele tem milhares de hectares de produção de soja. E para plantar soja, você tem todo um custo incorrendo nessa produção de soja, um custo que é extremamente alto. E aí o que acontece nesse caso, né, nesse custo da plantação de soja? Ele fala, poxa, o Brasil pode ter, de repente, uma produção de soja tão grande que o preço da soja caia tanto no mercado que não cubra nem os meus custos operacionais, ou seja, os meus custos de plantio. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, o que acontece? Existe alguma maneira de eu transferir esse risco de queda de preço da saca de soja de tal forma que alguém assuma esse risco e eu trave meu preço? Sim, existe. Existe o chamado mercado de derivativos. O mercado de derivativos, que compõe ali os contratos a termo, os contratos de opções, os contratos futuros e os swaps, que permitem essa transferência, por exemplo, de uma queda de risco de preço de quem está disposto a assumir esse risco, também chamado de especulador, esse indivíduo, para aquele que não está disposto a assumir o risco, chamado de hedger, né? Ou seja, aquele que vai fazer um hedge, que vai fazer uma proteção contra esse risco. Então, quem vai fazer isso? O mercado financeiro vai fazer isso daí. Por exemplo, de repente, né, sei lá, a Bianca, ela quer comprar um carro. A Bianca quer comprar um carro e esse carro, ela não tem todo o dinheiro para comprar agora. A Bianca, de repente, ela pode fazer o seguinte, poxa, eu junto durante 3 anos o dinheiro e ao juntar esse dinheiro eu vou lá e compro o meu carro à vista. É o mais lógico a se fazer. No entanto, a Bianca fala, poxa, eu não quero esperar 3 anos, tem um custo aí de esperar que é muito alto. Então, de repente, o que ela faz? A Bianca pode ir na loja e financiar o automóvel dela para pagar em 36 meses numa prestação que cabe no bolso dela. No entanto, a montadora de carro, ela vai receber o dinheiro à vista. Quem está fazendo esse processo de intermediação? É um banco, é uma financeira. Então, ela está permitindo que você tenha um pagamento diferido ao longo do tempo. Então, também é uma atribuição do mercado financeiro. Essa atribuição do mercado financeiro, que é essa transferência de riscos, de um lado, de quem quer tomar o risco para quem não quer tomar o risco, também é uma atribuição do mercado financeiro. Perguntas até aqui, gente? Nenhuma pergunta? Tá fazendo sentido isso daqui para vocês, sim ou não? Tá sim, Pro. Legal. Sim, professor. Beleza. Então vocês estão vendo que o mercado financeiro, nesse caso, tá, ele permite que você faça também, então, além de alongar prazos ou reduzir prazos, ele permite você fazer gestão de risco ou gerenciamento de risco, ele permite captar ou permite investir, tá? Então é o mercado financeiro que permite fazer o quê? Gerar poupança na economia, poupança essa que vira investimento. Que investimento é esse? Isso é o que nós economistas chamamos de investimento como formação bruta de capital fixo, máquinas, equipamentos, tudo aquilo
que vai aumentar a capacidade produtiva de um país, que vai aumentar a capacidade produtiva desse país e vai fazer o PIB crescer. Então, um país desenvolvido é um país que tem um mercado financeiro também muito bem desenvolvido e que ajuda nesse processo de intermediação financeira, ok? Então, isso é uma coisa importante também, ok? Quando a gente fala nesse daí, então, esse processo de intermediação financeira, ele é muito interessante. Se algum dia vocês estiverem curiosos para entender um pouquinho mais esse mercado financeiro e a história desse mercado financeiro, eu recomendo muito um livro chamado A Ascensão do Dinheiro. Já ouviram falar? Chamado The Ascent of Money. Tá? The Ascent of Money. A Ascensão do Dinheiro. A versão em inglês é melhor do que a em português, tá? O português está muito mal traduzida, tá? De um historiador e economista chamado Neil Ferguson, tá? Claro que se vocês não quiserem ler o livro, não tem problema. Existe um documentário, tá? Feito pela BBC de Londres, tá? Pela BBC de Londres. Ele está muito bem feito, muito bem feito. Ele tem dublado e legendado, e a dublagem está muito boa. Vale muito a pena, porque ele vai contar um pouco a história do mercado financeiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Só mostrar para vocês aqui um trechinho, só para vocês verem que interessante. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. A ascensão do dinheiro está aqui, ó, direto, tá? Já para vocês verem. Deixa eu ver. Digam se vocês ouvem. Volume. Dá para ouvir? Sim, entrou. Sim. Olha que legal. Grana, Tutu, Cascalho, Verdinha, Dindim, Barão, Tostão, Trocado. Chame do que quiser. O dinheiro pode nos derrubar ou pode nos erguer. No passado, certamente derrubou muitos dos maiores nomes de Wall Street e da cidade de Londres. E enquanto os antigos mestres do universo entravam em colapso, o resto de nós se preocupava se nossas economias estariam mais seguras num colchão do que no banco. A grande crise financeira que começou no verão de 2007 deixou a maioria de nós totalmente perplexos. Como era possível que um pouco de dificuldade local com hipotecas subprime nos Estados Unidos desencadeassem um tsunami econômico grande o suficiente para acabar com alguns dos nomes mais ilustres de Wall Street, para forçar a nacionalização de bancos em ambos os lados do Atlântico e trazer toda a economia mundial à beira da recessão, se não uma depressão? Essa série não deveria se chamar A Decadência do Dinheiro? Bem, eu quero explicar para vocês como o dinheiro cresceu para desempenhar um papel tão dominante em todas as nossas vidas. Além do mais, eu quero revelar a história financeira como a história essencial por trás de toda a história. Bancos financiaram o renascimento, enquanto o mercado de títulos decidiu guerras. Mercados de ações construíram impérios. E colapsos monetários causaram revoluções. Da antiga Mesopotâmia até a Londres dos dias atuais, a ascensão do dinheiro tem sido uma parte indispensável da ascensão do homem. Mas a ascensão do dinheiro nunca foi um passeio tranquilo ao topo. Como vamos ver, a história financeira tem sido repetidamente interrompida por crises angustiantes. A de hoje é só a mais recente. Dos preços flutuantes das casas que temos até a industrialização veloz na China, o poder das finanças está em todo lugar e afeta todas as nossas vidas. Mas você sabe o segredo? Você sabe o que gera um pânico bancário, ou uma crise monetária, ou uma quebra do banco de ações?
Você sabe a diferença entre o empréstimo subprime e o empréstimo prime? Acho que esses detalhes técnicos financeiros só fazem sentido quando você sabe de onde eles vieram. E é por isso que a história financeira é mais do que só de interesse acadêmico. Não saber essas coisas pode danificar seriamente sua riqueza. Vale muito a pena, gente, vocês darem uma olhada nesse documentário, tá? Ele é dividido em 4 partes de mais ou menos 50 minutos, e ele fala um pouquinho, então, dessa parte do mercado financeiro. O que eu recomendo muito que vocês deem, então, uma olhadinha, tá? Uma assistida. É praticamente o livro que eu falei para vocês aqui, só que de uma forma bem mais didática. Tá? Então não precisa nem ler o livro, assistam esse documentário. Ok? Ele está aí distribuído aí em várias partes, tá? De 40 a 45 minutos. Então vale muito a pena aí vocês assistirem. Tá? Por quê? Nós vamos abordar um pouco isso, tá? Aqui na nossa aula. Ok? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma, pro. Maravilha. Não, professor. Perfeito. Então, vamos lá. Continuando, então, gente. O Sistema Financeiro Nacional, nós vamos dar uma olhada por um histórico, tá, dele primeiro. Primeiro, a gente tem que entender que o Sistema Financeiro Nacional que a gente conhece hoje, ele tem origem na reforma bancária de 1964. Se vocês lembram disso, né, os professores de história mais nervosos do colegial de vocês, ou mesmo na faculdade, né, colocam lá o ano de 64 como foi o ano em que teve o golpe militar, e entrou o período da ditadura, ou do regime militar no Brasil. Né? Mas as pessoas esquecem também, né, só olham o lado ruim, não olham um lado ali também que foi muito interessante. E qual foi o lado interessante, né, desse período aí? A primeira coisa que acontece é que não teve um golpe militar. Você teve uma transição ali em que o povo mesmo queria que o presidente saísse e entrasse o governo militar. O governo militar. Mas não vamos entrar nesse caso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, nesse sentido, a reforma bancária promovida em 1964 foi a reforma que determinou o funcionamento ou a estrutura de como seria o sistema financeiro atual. Então, hoje, o sistema financeiro que nós temos, ele praticamente foi criado e estruturado em cima dessa reforma bancária de 1964, feito ali no regime militar, e que praticamente, só para vocês terem uma ideia, o mundo depois copiou esse modelo brasileiro. O mundo copiou esse modelo brasileiro. Nós vamos ver um pouquinho disso daí, tá? Que é bem interessante. Vale muito a pena a gente dar uma olhada nisso. Mas o fato é que esse mercado financeiro que nós estamos olhando, ele é um mercado financeiro que a gente não tinha acesso até bem recentemente. Se nós olharmos o período que vai ali da reforma bancária de 64 até praticamente os anos 80, é um mercado financeiro ainda pequeno, nos moldes atuais do que existe, mas ele era pequeno ainda e com acesso apenas a bancos, a algumas corretoras que existiam na época e o governo, e mais nada. E mais nada. Nos anos 80 até os anos 93, também você tinha ali um mercado financeiro totalmente distorcido. Totalmente distorcido. E distorcido por quê? Porque você teve um período aí de alta inflação que o Brasil teve. Uma alta inflação. E quando a gente fala de alta inflação, esse período que vai de 1980 até praticamente, vamos colocar ali 93, 94, julho de 94, quando nós tivemos o Plano Real. Algum de vocês tem alguma noção de quanto foi a inflação nesse período?
Muito alta, professor, muito alta. Muito alta é uma boa resposta, mas quanto seria esse muito alta? Chutem um número. Professor, eu sei que é de 200 a 400%, aí a inflação era muito grande. Mas não. Quando eu falo alta, é quanto? Quanto seria a inflação desde os anos 80 até 94? Alguma ideia? $500%? Não, muito pouquinho. Tá frio isso, gente. Sejam agressivos, por favor. 500% ao ano, né? Não, mas isso é pouquinho. Muito pouquinho. Me dá o acumulado, vai. A soma, de janeiro de 80 até julho de 94. Alguém chuta um número? Ninguém tem noção? Não tenho ideia, pro. Ninguém tem ideia? E se eu disser para vocês que foi alguma coisa em torno de 40 trilhões de por cento? Eita, preula. Pois é. Jesus! Jesus mesmo, Vitória. Nem ele a salva nessas horas. 40 trilhões de por cento. Se for medido pelo IPCA, se for pelo IGP, é quase o dobro. Entendeu? Entendeu? Para vocês terem uma ideia. É só pensar, entendeu? Da seguinte forma. Cada plano que tinha na época, o governo cortava 3 zeros na moeda. Para vocês terem uma ideia. Então, nós tivemos de janeiro até o plano real, 7 planos reais, 7 planos econômicos, onde cada plano você cortava 3 zeros. Então, só daí você já tem uma noção que vai na casa dos trilhões. Entendeu? Para vocês terem uma ideia. Então, imagina que nós tivemos, por exemplo, em 89, uma inflação de 3.000% ao ano. De 3.000% ao ano, gente. 3.000% quer dizer que se você comprasse essa canequinha de água aqui por R$1 no começo do ano, para comprar essa mesma canequinha em dezembro de 89, você precisaria de 30 unidades monetárias. Pra vocês verem o tamanho da inflação que nós tínhamos. Então, Ellen, 500% era muito pouquinho. Era muito pouquinho. Para vocês terem uma ideia. Então, essa inflação, gente, o que a inflação faz? Qual é a consequência da inflação na vida de vocês? Aumento no preço das coisas, né? Isso. Se as coisas sobem, o seu salário também sobe igual a inflação, não é isso? Nunca, né, professor? Claro Não, que Ingrid. Tem certeza? Sim, professor, nossa. Sem Pois condições. é. Se o seu salário não sobe igual a inflação e a inflação é o aumento de preço de tudo, mas o salário não acompanha, o que acontece com o seu poder de compra? Diminui. E se diminui o seu poder de compra, quer dizer que sobra mais dinheiro ou menos dinheiro no final do mês? Menos dinheiro, porque o meu dinheiro perdeu o valor, né? Não tem mais dinheiro. Isso. Se sobra menos dinheiro, então, no final do mês, você consegue poupar, Ellen? Ingrid? Não, professor, não consigo. Então, se você não consegue poupar, você consegue investir no mercado? Piorou, né? Não consegue investir no mercado financeiro. Ou seja, a inflação, ela tem um efeito muito grande, né, muito nefasto na sociedade. Ela tem a característica de tornar os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Olha que coisa legal. A inflação é um ótimo mecanismo para separar as classes sociais, para vocês terem uma ideia. Então, essa inflação extremamente alta que o Brasil teve,
ela foi um dos fatores que gerou essa desigualdade social tremenda que nós temos hoje, ok? Uma outra questão também é que com essa inflação ali que ia a 3.000%, às vezes tinha mês que você tinha 30, 40, 50% de inflação ao mês. Então você tinha uma volatilidade, ou seja, uma oscilação dos preços muito grande. Essa oscilação do preço muito grande faz com que você, muitas vezes, não consiga comparar os preços, gente. Você não consegue comparar os preços. Você não consegue ver o que é caro, o que é barato, você não consegue se programar, e por consequência, então, essa volatilidade também vai gerar uma perda do poder de compra de cada um de vocês, de cada um de nós, e por conseguinte, sem acesso também ao mercado financeiro. Outra questão, dos anos 80 até julho de 94, nós tivemos vários planos de estabilização econômica, tivemos 7 planos de estabilização econômica, que geraram uma insegurança jurídica muito grande. Essa insegurança jurídica extremamente grande também faz com que as pessoas fiquem muito receosas se aplica ou não no mercado financeiro. Esse é um dos grandes problemas também. A pessoa fala, puxa vida, que nem agora, gente. Algum de vocês aplicaria hoje em bolsa? Só o Bruno, professor. Sim. Tem um amigo Sim, que professor. investe na bolsa. Ah, é? Tá aqui o nosso colega? Ainda não chegou. Ainda não chegou. Tá certo. Olha só. E vocês, menina, a única bolsa que vocês investem é na Louis Vuitton? Nem essa, Nem professor. isso. Pô, como não? Ultimamente nem essa. Nem essa, Laura? Ah, que isso, pô. Eu vi ali outro dia a Claudiana comprando uma bolsa da Louis Vuitton lá no Iguatemi. Ah, quem me dera, hein, professor? Tava a Claudiana, vi você com a Paola e a Sara junto lá comprando uma bolsa da Louis Vuitton. Então foi um sonho. Não, não foi não, pô. Eu sei que era vocês lá comprando lá, ó. Vocês investem na bolsa. É uma bolsa de valor, pô. É uma bolsa de valor. Então, o que acontece nesse caso, jovens? Essa insegurança jurídica que faz com que esses planos de estabilização, que era do tipo congela preço, congela salário, congela preço, quando não congela os dois, também fazia com que as pessoas tivessem medo de aplicar. Como agora. Como a economia agora está muito estranha, muitas pessoas têm medo de aplicar no mercado financeiro. Tem medo de aplicar no mercado financeiro. Ah, eu não sei o que vai acontecer, eu vou colocar meu dinheiro lá numa poupança, numa aplicação, vai que eu perca todo o dinheiro. Mas quer queira, quer não, senhoritas e senhores, teremos que pensar em aplicar o dinheiro no mercado financeiro porque é o caminho que nós vamos ter, ok? Outra questão também, nesse período, que vai aí dos anos 80 até 94, é que o Brasil era uma economia extremamente fechada. O que quer dizer uma economia fechada? A gente não tinha muito acesso aos produtos financeiros que estavam ocorrendo lá fora no mundo. Só para vocês terem uma ideia, praticamente nos anos 80, até meados dos anos 90, ter cartão de crédito era uma coisa praticamente inexistente, gente. Quando você viajava para fora, no país, você tinha que levar dinheiro na mão ali. Não existia essa coisa de cartão de crédito. Tá? Apesar do cartão de crédito ter sido inventado no começo do século passado. No começo do século passado. Algum de vocês sabe como foi criado o cartão de crédito? Não. Ninguém sabe? Não tem ideia. Não, também não sei. É muito interessante, né? Porque é um produto do mercado financeiro, né? O primeiro cartão de crédito que foi criado foi pelo Citibank, para vocês terem uma ideia, tá? Pelo Citibank. E o Citibank é o seguinte, o que aconteceu? Nem o Citibank, perdão, foi o Bank of America, desculpe, foi o Bank of America. O que aconteceu? O Bank of America, um executivo do Bank of America,
Lá nos anos 40, lá nos anos 40, mais ou menos, entre anos 40 e anos 50, o que aconteceu? Ele era um grande executivo do Bank of America e ele convidou alguns amigos para ir jantar num restaurante em Nova York. Essa coisa, ele chegou no restaurante, né? E ele falou, não, eu vou pagar a conta. Quando ele foi tirar a carteira do paletó para pagar a conta, ele deu o golpe da carteira. Ele falou, esqueci a carteira em casa, esqueci a carteira no outro paletó. Vocês conhecem esse golpe, meninas? Já tomaram esse golpe aí de algum pretendente, de algum namorado? Famoso esqueci a carteira em casa, paga para mim? Graças a Deus, não. Ainda não. Não. Nunca Professor, dei, graças a Deus. os cunhados gostam de dar esse golpe direto. Ah, Reginaldo, esses daí, por isso que começo que chama-se cunhado, né? Isso que chama-se cunhado. Mas o que acontece é o seguinte, isso lá nos anos 50. O que aconteceu, né? Felizmente a esposa dele tinha dinheiro, pagou a conta, mas aí ele pensou, puxa vida, né? Podia ter alguma forma de eu pegar e passar alguma moeda, alguma coisa no restaurante aqui, e que o restaurante computasse que sei lá, que o Reginaldo, CPF tal, RG tal, ele jantou aqui hoje e tem um valor a haver, né, um valor a me pagar de tantos reais. E que eu juntasse todos esses valores para pagar, no final do mês eu pagasse ali na hora que eu recebo o meu salário. Né? Eu falei, poxa, isso seria um produto muito interessante. E daí surgiu o primeiro cartão de crédito, que chamava-se Diners Club. Por que Diners Club? Né? Clube do jantar. Porque surgiu primeiro que era um cartão que era usado para restaurantes em Nova York. Vocês já devem ter visto o cartão Diners Club, né? Sim, não? Sim. Não. Sim. Não. Então, o Diners Club é um dos cartões de crédito mais antigos que tem. E ele surgiu justamente por causa disso, tá? O surgimento disso daí dá-se nos anos 50, para vocês terem uma ideia. Não é tão antigo assim, quanto a gente pensa. E no Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente começa a ter cartão de crédito mesmo aqui para todo mundo nos anos 90, lá em 97, 98. Não tem 30 anos aí, mais ou menos, nem isso, que tem cartão de crédito mesmo aqui no Brasil. Então, para vocês verem que essa economia fechada aqui, ela faz com que você não tenha acesso aos produtos financeiros lá fora. Então, o Brasil não tinha acesso nem a isso, para vocês terem uma ideia. Outra questão também é que, como o Brasil tinha uma inflação muito alta, os bancos aqui, eles eram bancos que eles tinham muitos caixas. Se você fosse num banco lá nos anos 80, tá? Final dos anos 80, começo dos anos 90, você ia achar lá pelo menos, sei lá, 40 caixas para te atender dentro de um banco, funcionando todos ao mesmo tempo. Não existia fila, gente, para vocês terem uma ideia. Não existia fila, era muito rápido o atendimento. E por que isso daí? Porque é o seguinte, como você tinha uma inflação, às vezes, de até 30% num mês, era uma inflação muito alta durante o dia. Então, o que acontecia? Você precisava captar dinheiro muito rapidamente. Um dinheiro que valia uma quantia de manhã, à tarde ela não valeria o mesmo valor. Ela não teria o mesmo valor essa quantia de dinheiro, porque a inflação comia muito poder de compra. Então, eu brinco que ser gerente, por exemplo, do Banco do Brasil, numa cidade pequena, nos anos 80, esse gerente do Banco do Brasil tinha mais poder que um juiz ou prefeito da cidade, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, você tinha ali um superdimensionamento e uma perda de funcionalidade das instituições financeiras, porque elas precisavam captar dinheiro muito rápido. E mais do que isso, essa competição por depósitos é que levava a esse superdimensionamento. Ou seja, os bancos precisavam captar dinheiro muito rápido. Claro que para manter isso você tinha um custo extremamente elevado. Tanto é que a participação do setor bancário na composição do PIB
até metade dos anos 90, era mais ou menos de quase 13% do PIB do país. Era só setor bancário, para vocês terem uma ideia. A rentabilidade desses bancos, dessas instituições financeiras, dos bancos privados era extremamente elevada. E por que era elevada? Porque eles captavam dinheiro muito rápido, né? E eles ganhavam dinheiro no overnight, que era o quê? É o dinheiro que você tinha que fazer transferência de um dia para o outro, e ganhava os juros dessa noite para o dia seguinte. E por outro lado, os bancos estatais, nessa época, estavam praticamente todos quebrados, em total estado de insolvência, porque eles tinham que funcionar como um agente de financiamento da dívida pública do governo, seja ele em nível estadual ou federal. Então, praticamente, aí, Banco Banespa, Nossa Caixa Nosso Banco e outros bancos praticamente quebrados aí, porque tinham que atuar como um agente de financiamento da dívida pública, ok? Por outro lado, nem tudo também era uma desgraça nessa época, tá? Devido a essa alta taxa de inflação e esse risco muito alto, nós criamos, a partir desses anos 80, um sistema de pagamentos extremamente eficiente, ou seja, você tem aí uma funcionalidade muito grande do sistema financeiro nacional decorrente desse período de altas taxas de inflação e de instabilidade jurídica. Então, por exemplo, hoje, quando você dá um cheque, que quase não se usa mais, está quase extinto no Brasil, né? Você tem a compensação desse cheque em 24 horas, se for da mesma praça, ou em 48 horas, se for de outra praça, de outro estado. Para vocês terem uma ideia, isso é muito rápido. Algum de vocês tem alguma ideia de quanto tempo demora um cheque para ser compensado nos Estados Unidos nos dias de hoje? Sei não. Algumas horas? Não, Ingrid, que algumas horas, 15 dias. 15 dias é o tempo médio que um cheque demora para ser compensado nos Estados Unidos, gente. É muito comum, até hoje, nos Estados Unidos, as pessoas receberem as contas que eles têm para pagar pelo correio. Aí o que a pessoa faz? Ela pega essa conta pelo correio, assina um cheque no valor da conta, põe de volta no envelope, põe no correio e manda para quem está devendo. Para vocês terem uma... Francisco, mas isso é uma coisa do bilênio passado, do século passado. Pois é anacrônico, mas é verdade. O sistema de pagamentos do Brasil, ele é extremamente moderno e eficiente. Eu posso falar isso porque participei dessa reformulação do sistema de pagamentos. O que era bom ficou muito melhor depois dessa reforma. Mas só para vocês terem uma ideia, está andando agora uma outra reforma aí do sistema de pagamentos do Brasil, em que as transferências de dinheiro entre as instituições financeiras poderão ser feitas a partir de, não sei, talvez do ano que vem ou outro, 24 horas. Ou seja, full time. Quando você precisa transferir dinheiro, você vai poder transferir dinheiro a qualquer hora. Entendeu? É a Pix? É isso? Não entendi, Ellen. Não entendi. Reformula a pergunta aí, por favor. Isso, tá? É o sistema de pagamentos instantâneo. É justamente isso daí, desculpa. Sistema de pagamentos instantâneo. Hoje a gente tem um sistema de pagamentos que funciona até às 5 horas da tarde, o que já é uma revolução porque isso não existe no mundo, tá, Ellen? Isso não existe no mundo. Tanto é que na época, quando estava se fazendo a reformulação do sistema de pagamentos brasileiro, eu lembro que eu viajei para vários países do mundo, Estados Unidos, Europa, Índia, Singapura e assim por diante, e para conhecer os sistemas de pagamentos que existiam nesses países. E não existiam sistemas de pagamentos nesses países, para vocês terem uma ideia. Então nós construímos as coisas aqui do zero, para vocês terem uma ideia, do zero. E isso fez com que nós tivéssemos uma coisa extremamente eficiente e extremamente segura, tá? Extremamente segura. E a Pix agora, ela vai ser
24 horas por dia full time, o que é uma revolução no mundo, para vocês terem uma ideia, tá? Uma revolução no mundo. Isso vai fazer, literalmente, gente, com que cheques deixem de existir. Com que cheques deixem de existir. E isso permite, né, que tenha muito menos calote no mercado financeiro, tá? No sistema financeiro como um todo. Tá? Isso é uma coisa muito boa. Outra questão também, que não mudou mesmo de lá para cá, onde estava, né, o dinheiro dessas instituições financeiras que participam do mercado financeiro? Praticamente todos os ativos dessas instituições financeiras, todo esse dinheiro, estavam concentrados em títulos públicos federais, o que é ainda hoje, né, com alta liquidez e elevada rentabilidade. Outra questão também é que naquele período que você tinha uma alta taxa de inflação, você tinha redução de prazos. O que quer dizer isso, gente? Redução de prazos. Significa o seguinte, que nessa época aí, até meados de 95, né, até metade dos anos 90, ou seja, 95, 96, vocês comprarem um carro financiado em 36 meses, em 48 meses, era impossível. Por quê? Porque não existia esse tipo de financiamento, gente. Ele não existia. Então, essa coisa de você hoje comprar um carro e financiar em 3 anos para pagar, isso não existia até metade dos anos 90. Por quê? Porque com a insegurança jurídica dos planos, com a alta taxa de inflação, as instituições financeiras não emprestavam dinheiro para longo prazo. Financiar, então, imóvel é ainda mais difícil. Tudo tinha que ser feito pelo sistema financeiro de habitação, ou seja, pelo governo. Bancos privados financiando, isso não existia, tá? E a única coisa que existia médio e longo prazo era a poupança compulsória. O que é uma poupança compulsória? É aquela que você aplicava na poupança, gente, e você só poderia resgatar o dinheiro desta aplicação no aniversário da poupança. Então, o banco te forçava a ficar com o dinheiro lá aplicado, não podendo resgatar. Se você resgatasse antes do aniversário da poupança, você perdia toda a rentabilidade, ou seja, você perdia a correção monetária pela inflação, mais os juros do período. Então, era uma maravilha para os bancos, né? E tudo de ruim para as classes mais baixas. Para vocês verem como era esse sistema financeiro nacional. O que aconteceu após 1994, ou seja, quando nós tivemos o Plano Real, que baixou a inflação para patamares mais civilizados, e a partir daí permitiu-se, né, que você tivesse um desenvolvimento muito mais acentuado do mercado financeiro. Primeiro, a abertura da econômica que o Brasil fez a partir dos anos 94, 95, ou seja, o governo Fernando Henrique ali, né, 94 ainda era o governo Itamar Franco, na verdade, vamos fazer jus à história, né, o Plano Real ele foi feito pelo Fernando Henrique, ainda ministro da Fazenda, no entanto, depois é o que deu a ele a eleição no ano seguinte, mas o presidente da República era o Itamar Franco, então a gente tem que dizer que o Plano Real, na verdade, foi feito no governo Itamar Franco. E essa abertura econômica, né, e essa estabilidade do nível de preços fez com que esses fatores limitantes, né, como alta taxa de inflação, economia fechada, eles tivessem o quê? Eles permitissem, a partir daí, que o mercado financeiro se desenvolvesse um pouco melhor. Ainda você tinha um período de juros extremamente elevados, tá? O Brasil estava numa taxa de juros Selic aí da ordem de 20 e poucos %. Vocês veem que hoje estamos falando de uma Selic de 2,25, né? Contra 25% ali no metade dos anos 90, e chegamos a 45% ao ano em 99. Nós vamos falar um pouquinho disso. O governo também, ainda devido a um problema fiscal extremamente alto, né, ele precisava captar dinheiro, então ele cria ali na época a CPMF e o COFINS. Vocês veem que hoje o governo atual está pensando em retomar essa CPMF, e, além disso, fazer a unificação do PIS e do COFINS numa única reforma tributária, num único imposto, que é a CBS. O que isso vai desencadear no mercado ainda é uma coisa um pouco complexa.
E essa abertura e internacionalização dos mercados, né, fez com que você tivesse uma redução da insegurança jurídica. E essa redução da insegurança jurídica permitiu um acesso muito maior ao mercado financeiro. Então, os fatores de mudança que a gente pode dizer que geraram esse desenvolvimento muito mais acelerado do mercado financeiro foram essa abertura econômica que o Brasil faz, foi essa renegociação da dívida externa ali nos anos 90, metade dos anos 90, 95, 96, 97, mais ou menos. Investidores estrangeiros começando a aplicar dinheiro no Brasil, portanto, se necessitava, né, o desenvolvimento de um mercado financeiro muito mais robusto, tá? As empresas nacionais, ou seja, as empresas brasileiras começam a captar dinheiro no exterior, coisa que antes não existia. Então você começa aí a ter as ADRs, né, o que a gente chama de American Depositary Receipts, tá? Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de papel. Não sei se já ouviram falar disso daí, tá? American Depositary Receipts e Corporate Bonds, tá? São papéis que são emitidos lá fora para captar dinheiro, tá? Para captar dinheiro. Então, esses tipos de papéis aí são muito comuns. Essa abertura e internacionalização do mercado brasileiro como um todo permite, então, a presença de bancos estrangeiros no Brasil. Então, você começa a ter bancos estrangeiros aqui no Brasil, entrando via fusões, via aquisições, comprando bancos que não estavam bons da perna. Então, é a partir daí que você começa a ver Santander vindo, HSBC e assim por diante. Essa redução da inflação faz com que você tenha um aumento do crédito e, portanto, um alongamento do prazo médio. Então, é a partir daí que começa a surgir os financiamentos de imóveis, financiamentos de carros em 36 meses, 48 meses, coisa que não existia na época. E o próprio controle da inflação, né, como a Vitória colocou uma hora ali, eu acho que a Vitória ou a Laura, não lembro, ou a Ingrid, quando cai a inflação, quando a inflação sobe, ela come seu poder de compra, e, portanto, você não consegue poupar. Mas também quando a inflação cai, quando ela desce, ela aumenta seu poder de compra. Ou seja, com a mesma quantidade de dinheiro, você compra mais produtos agora. E, portanto, você tem um efeito redistributivo na sociedade. Esse efeito redistributivo na sociedade permite que, no longo prazo, essas pessoas que não tinham acesso ao mercado e que não conseguiam poupar, permite que elas comecem a poupar dinheiro no mercado, ok? Então isso também é uma outra coisa muito interessante, ok? Então essa é uma outra coisa também que cabe destacar aqui. Quais são os sinais de mudança que se observam a partir daí, que ainda se passa? Então você tem toda uma organização e uma estrutura desse mercado, se baseando aí em bancos estatais através de saneamento das dívidas desses bancos, da privatização de alguns bancos, tá, estatais. Então, bancos estrangeiros começam a entrar aqui, comprar bancos estatais em estado de solvência ou fazer o saneamento desses bancos estatais. Os bancos privados, por sua vez, começam a passar por um processo de reestruturação. Então, nesse sentido, um bom grupo de pessoas do setor bancário é mandado embora. Então, você tem uma redução muito grande aí do efetivo, do contingente de pessoas que trabalham em banco. Eu brinco que é a partir daí que ser gerente de banco ficou tão ruim quanto ser professor, né? Eu acho que o professor ainda sofre mais, mas enfim, ser gerente de banco, eu falo, meu Deus, ser gerente de banco, que sofrimento. O cara tem que bater meta e assim por diante, né? Diferente lá dos anos 80, que ser gerente de banco era um sinônimo de status, ok? Então, essa redução das pessoas via fusões, via aquisições, a participação do setor financeiro, ela cai pela metade, ou seja, enquanto era 12%, agora cai para 6% da participação no PIB do país, do setor financeiro. A rentabilidade, no entanto, ela é mantida, tá? Principalmente por quê?
Antes desse período, o banco não cobrava a tarifa. É a partir daí, dessa reestruturação que ocorre na metade dos anos 90 em diante, que os bancos começam a fazer o quê? Eles começam a cobrar tarifas. Então eu costumo dizer que é aquele banco que hoje ele te cobra até o ar que você respira lá dentro. Antes ele não cobrava nada. Você podia emitir quantos cheques, pedir quantas folhas de cheque você poderia pedir, fazer qualquer coisa, transferência, DOC, e não pagava-se nada. Hoje, qualquer coisa você paga. Então, ele começa a gerar receita de serviços. Uma outra coisa também que é muito interessante, não sei se vocês têm noção disso, mas vocês têm alguma ideia de qual é o tamanho da receita de serviços dos bancos em relação à estrutura de custo de um banco hoje? Né? Alguém tem alguma ideia? Praticamente, a receita de serviços de um banco, ela paga 80% da estrutura de custo de um banco. Ela paga o salário de todos os funcionários do banco, mais uma parte dos outros custos fixos, para vocês terem uma ideia. Tá? Só aquela tarifazinha que ele cobra da gente, para vocês terem uma ideia como o banco tem lucro nesse sentido. Tá? Os spreads continuam elevados. O que é spread? Alguém tem alguma ideia do que é o spread bancário? Todo mundo assistindo o Jornal Nacional essa hora. Ninguém prestando atenção na minha aula. Você faz pergunta muito difícil, Pro. Professor, seria os empréstimos? Eu não tenho noção não, professor. Também não. O spread, gente, é o seguinte. Não é isso, Ellen, é quase isso. É quase isso. Tá? Vocês veem que o banco ele está aqui. Ele pega dinheiro de um lado e empresta de um outro. Então, o spread é a diferença dos juros praticado pelo lado do tomador e pelo lado do aplicador. Então, ele capta aqui, por exemplo, sei lá, a 5% e empresta para esse pessoal aqui, por exemplo, a 10%. A diferença de 5 e 10 é o spread que ele cobra, ou seja, ele está ganhando 5 de spread. É claro que para um banco, hoje em dia, esse spread não é de 5%, é uma coisa um pouco mais obscena. Só para vocês terem uma noção do que nós estamos falando, senhoras e senhores, basta lembrar o seguinte, quando você vai aplicar dinheiro no banco hoje, quanto ele dá de rentabilidade ali para uma aplicação mais simples possível? No Nubank está dando 100% do CDI, né, professor? Quase nada. Então, Ingrid, 100% do CDI, estamos falando então em 2,25% ao ano de taxa nominal de juros, ou algo em torno de mais ou menos 0,5% de taxa real de juros, supondo que a inflação vai ficar aí em 1,75, mais ou menos. Por outro lado, Ingrid, se você ficar devendo do cheque especial do seu banco, quanto ele cobra de juros? Professor, eu não sei, que eu evito isso, então eu não sei. Pois é, ele vai te cobrar alguma coisa em torno de 400%, Ingrid. Ou seja, ele te remunera o dinheiro que você aplica lá a 2,25, vamos pôr 3, mas se você entrar no cheque especial e pegar dinheiro emprestado no banco, ele te empresta 400. Olha que coisa legal. Essa diferença de 2 para 400 é o spread bancário. Vocês veem que é pequenininho aqui no Brasil, né? O spread bancário. Tá? Então é a diferença entre os juros praticados pelo tomador e pelo aplicador. Olha que coisa legal. Olha que coisa legal. A pergunta é, como é que a gente faria para tentar reduzir esse spread bancário? Uma das formas é você tentar aumentar a competição bancária, o que na verdade a gente está vendo o contrário, uma concentração bancária. E uma outra coisa também é que existe uma elevada cunha fiscal entre o lado do tomador e o lado do aplicador. O que quer dizer essa elevada cunha fiscal? Que o banco paga muito imposto quando pega o dinheiro emprestado e paga muito imposto quando toma o dinheiro emprestado. Quando, na verdade, se ele está captando dinheiro de um lado e emprestando para outro, teria que ser só uma carga tributária, e não você tributar os dois lados da operação.
Então, isso faz com que o custo de transação fique muito alto. Fique muito alto. Então, isso daí faz o quê? Né? Que você tem aí uma spread extremamente elevado. Como é que você poderia fazer? Aumentar a concorrência. E só que nesse caso, o aumento da concorrência aqui no Brasil levou à queda de margens e comissões. Ou seja, o gerente agora ele passa realmente a ter que trabalhar que nem um escravo ali para conseguir ganhar o seu sustento no final do mês. E não como era nos anos 80, que ele tinha um salário ali que permitia ele ser o rei numa cidade pequena se fosse gerente do Banco do Brasil. Só para vocês terem uma ideia. Quais são as perspectivas, os desafios e as limitações que o Brasil tem aí para os próximos anos, né? Ainda. Existe um potencial elevado de crescimento ainda do mercado financeiro no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o governo levou um susto agora quando foi fazer a distribuição dessa renda mínima aí de R$ 600 para a população. Qual foi o susto que o governo levou? Alguma ideia? O susto que o governo levou foi o seguinte: ele não imaginava que existiam mais de 40 milhões de brasileiros que estavam fora do sistema bancário, que não tinha nem um CPF, que não tinha nenhuma conta corrente, não tinha nada, que eram praticamente inexistentes. E com essa questão do Covid, de repente apareceram 40 milhões de pessoas que não existiam para o sistema financeiro. Então, o potencial de crescimento ainda do sistema financeiro brasileiro é muito elevado. A população bancarizada no Brasil é muito pequena. O Covid está aí para mostrar isso para a gente. Ok? A intermediação financeira, ou seja, o dinheiro entre captar e emprestar aqui no Brasil, ainda também é uma coisa pequena. Você tem um baixo endividamento do setor rural, ou seja, o setor rural é um setor que poderia tomar muito crédito, né, das instituições financeiras, ele não toma por questões ainda de segurança e tudo mais, e ainda teria que ter uma forte competição aí para gerar uma redução dos spreads e das comissões dos bancos. Então você teria que ter aí ainda, né, um estímulo via Banco Central, via governo, para tentar, na medida do possível, atrair novos investidores para o mercado bancário, né, surgimento de novos bancos. Então é o que está acontecendo aí com as fintechs, né, com o Nubank, por exemplo, com o Banco Inter, com esse, entendeu, também que esqueci o nome dele agora, que o Bruno, é Bruno, né, que eu acho, que o Bruno está trabalhando aí também, né, que financia motos e tudo mais. Então, o Alan, né, acho que é isso, que o Alan trabalha. Então, isso daí você tem que olhar ainda nesse sentido que existe um potencial de crescimento muito grande e que essas instituições aí que possam surgir vai permitir aí, então, uma competição e, por conseguinte, uma redução dos spreads e das comissões. Tá? O mercado acionário é um outro desafio ainda para o Brasil. O mercado acionário brasileiro é um mercado ainda extremamente pequeno, extremamente incipiente. Eu acho muito engraçado quando o pessoal fala, o mercado acionário, não sei o que lá. Mas só para vocês terem uma ideia, vocês têm noção de quanto vale a Apple em bolsa? Não. Alguém tem alguma noção, gente? Se a Apple fosse vendida hoje no mercado financeiro pelo valor dela de bolsa, ela compararia o Brasil. Só para vocês, ela é maior do que o PIB do Brasil. A Apple, tá? O valor de bolsa da Apple no mercado americano é maior do que todo o PIB do Brasil. Ou seja, se você vendesse as ações da Apple, você chegava aqui no Brasil, você compraria todas as ações listadas em bolsa no Brasil e ainda ia sobrar muito dinheiro. Muito dinheiro. Só a Apple, tá?
Não estou falando de Amazon, não estou falando de Microsoft, não estou falando de Google, nada. Só estou falando da Apple, para vocês terem uma ideia do tamanho do mercado acionário norte-americano, quando comparado com o mercado acionário brasileiro. Uma empresa só negociada em bolsa nos Estados Unidos compra todo o PIB do Brasil. Tá? Compra todo o PIB do Brasil e sobra dinheiro. Tá? Então, para vocês verem que o mercado acionário brasileiro ele ainda vai ter que evoluir muito ao longo do tempo. E por quê? Porque o custo de manter uma empresa aberta aqui no Brasil ele é extremamente elevado, gente. Tá? E acaba se tornando viável apenas para grandes empresas. Esse é um dos grandes problemas. Boa parte das empresas aqui no Brasil elas estão no que a gente chama de microempresa individual, ou no simples, ou no lucro presumido, e muito poucas empresas estão no lucro real. Aquelas empresas que têm faturamento acima de 78 milhões ano. Essas sim entram ali no lucro real e que, por conseguinte, podem emitir papel em bolsa ou abrir capital. O que é viável apenas para grandes empresas e que torna praticamente o mercado acionário brasileiro muito pequeno ainda. Diferente do mercado acionário norte-americano, que você tem mais ou menos, gente, algo em torno de 5 mil empresas negociadas em bolsa. Diferente daqui que você tem, entendeu, 100 empresas, 150 empresas negociadas em bolsa, sendo que dessas 150, só as 30 primeiras é que tem alguma relevância. Então, uma reforma tributária é uma coisa que também vai viabilizar o desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro. Ele não vai só ajudar a nossa vida, mas ele também vai permitir aqui o desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro. Claro, se fosse feita uma reforma tributária da forma adequada, não um puxadinho tributário como eu estou falando aí nas últimas entrevistas que eu dou. O Brasil ele faz um puxadinho tributário, isso não dá certo. Ok? Perguntas até aqui, gente? Nenhuma? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que vocês preferem? Que a gente vá direto e encerra às 10h30, ou a gente faz um intervalinho, entendeu? De 15 minutinhos e depois volta? Professor, Intervalo, o senhor poderia liberar mais cedo. Liberar mais cedo é bom, hein? Nem começou as aulas, já tem o primeiro dia de aula, é vergonhoso falar isso, Claudiana. Vergonhoso. Só para não perder o costume. Só não perder o costume, né? Tá certo. Tá bom, então. Vamos continuar, então, e depois qualquer coisa a gente termina um pouco mais cedo, então. Tá bom? Porque eu também falando, eu acho que cansa um pouco vocês, né? Entendeu? Vocês querem fazer um intervalinho de 10 minutinhos e a gente volta? E vai até deixa eu ver agora, são 10:50, a gente volta às 9:05, e aí a gente vai depois até umas 10:20? Pode ser, Pro. sim. Pode ser, professor? Tá bom, professor. Pode ser, professor. Então vamos fazer um intervalinho aí, então, de 15 minutinhos, e aí voltamos, tá? Não saiam da tela aí, tá? Eu só vou dar uma pausinha aqui, tá? Mas não saiam. E a gente volta daqui 10 minutinhos, tudo bem? 15 Ok. minutos. Tá bom então, gente. Até já.